Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Estamos aqui hoje, mais uma vez, unidos em nome de Jesus, reunidos neste momento de estudo e oração, agradecendo ao Pai por mais uma semana em que tivemos a oportunidade de batalhar, de vencer, de buscar, tentar, cair, levantar e continuar. Isso que é importante, continuarmos a vida, porque a vida merece ser vivida e merece ser aprendida, merece ser vivenciada com alegria e com a esperança de que sempre, sempre haverão momentos em que seremos protegidos, guiados e estaremos com as melhores escolhas na nossa jornada evolutiva. E assim vamos galgando degrau a degrau rumo à proximidade com o Pai. Por isso que esse momento é tão importante para que a gente possa, nesse instante, nos conectarmos com o alto, sabendo que a espiritualidade amiga já chega trabalhando, nos auxiliando nos nossos desejos mais íntimos, nos fortalecendo diante dos nossos medos, das nossas dificuldades e mostrando para nós um futuro de luz, porque todos nós, um dia, seremos luz plena e estaremos, sim, lado a lado com o Pai. E nessa grande jornada nós vamos aprendendo. E é por isso que nós rogamos a Jesus, o nosso Mestre, que nos ensine, que nos mostre os melhores caminhos e que nós possamos estar neste momento abertos com a nossa mente, com o nosso coração, a novos ensinamentos. Assim, nós vamos rogar a Jesus que possa cuidar de nós durante esse momento que estamos aqui reunidos no nome dele. Que ele possa cuidar dos nossos familiares, dos nossos lares, dos nossos amigos, de todos aqueles que, encarnados ou desencarnados, estão de alguma forma conectados aos nossos corações. Rogando a Jesus que neste momento possa nos intuir e possa fazer este estudo e oração especial nas nossas vidas. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês que deixam mensagem no chat, vocês que não deixam, mas que estão aqui juntinhos e que a gente sente a energia e a presença. É muito bom a gente finalizar uma semana buscando o equilíbrio, a paz, a harmonia interior. Vamos dar uma olhada quem já deixou o seu recado aqui no chat. Cisa, boa noite, seja bem-vinda. David, boa noite, seja bem-vindo. Antônio, Vera Viana, Fátima Rossi, Nídia. Boa noite, amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria estar aqui com vocês também. Conceição, boa noite. Amém. Muita luz para todos os nossos corações. E vamos deixando que os nossos sentimentos, pensamentos negativos já comecem a serem transmutados em positivos, em paz, alegria e a certeza de que estamos no caminho do bem. Hoje nós vamos estudar um livro que eu gosto muito, já falei várias vezes dele aqui para vocês, Palavras de Vida Eterna. Palavras de Vida Eterna é psicografia do nosso querido Chico Xavier, o autor espiritual Emmanuel, nosso querido mentor, que tanto tem nos ensinado nestes anos de estudo e oração, não é mesmo? Nós vamos ler o capítulo 158, Vontade Divina. A passagem evangélica encontra-se em Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou repetir, porque é uma fala linda de Paulo de Tarso. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos
pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E agora, os ensinamentos de Emmanuel sobre essa passagem, a fala de Paulo de Tarso. Só um minutinho, está muito seco. Expressa-se a vontade de Deus pelas circunstâncias da existência. Todavia, devemos aprendê-la na essência e no rumo, o que nos será claramente possível, não só pelos avisos religiosos que nos ajudam a procurá-la, nem pelos constrangimentos da terra que nos impelem a compromissos determinados, nem pelos preceitos sociais que nos resguardam em disciplina, nem pela voz dos amigos que nos apoiam a caminhada, nem pelos acicates da prova que nos corrigem os sentimentos. A fé ilumina, o trabalho conquista, a regra aconselha, a afeição reconforta, o sofrimento reajusta. No entanto, para entender os desígnios divinos a nosso respeito, é imperioso renovar-nos em espírito, largando a era do conformismo que se nos arraiga no íntimo, alentada pelo adubo do hábito em repetidas experiências no plano material. Recebamos o auxílio edificante que o mundo nos ofereça, mas fujamos de contemporizar com os enganos do mundo, diligenciando burilar-nos cada vez mais, porque educação conosco é clarão no âmago da própria alma. E por muito brilhemos por fora no jogo das ocorrências temporárias da estância física, nada entenderemos da luz de Deus que nos sustenta a vida sem luz em nós. Que mensagem linda essa de Emmanuel, né? E começa com essa fala de Paulo de Tarso que nos chama a atenção para a gente não se conformar com esse mundo. E o que quer dizer esse conformeis com esse mundo? É acomodação. E o que é acomodação? Muitas vezes a acomodação vem da gente saber que não estamos diante do melhor, muitas vezes não acreditamos que podemos conquistar o melhor e outras vezes nos conformamos por acomodação, por preguiça de irmos em busca das reformas necessárias. Assim como a gente com uma casa. A casa vai estragando a parede, vai trincando, vai ficando suja, cai uma tinta ali, outra ali, e de repente, quando a gente percebe, a casa está escura, rachada, trincada, imunda, porque precisou lá atrás de uma pintura e nós nos acomodamos, nos conformamos com o estado da casa. Tem pessoas que continuam conformadas e não cuidam, né? Tem pessoas que zelam de tempos em tempos da sua casa. Dá trabalho? Dá. Uma pintura em casa é complicadíssimo, né? Porque são os móveis que a gente tem que tirar, o pedreiro, o pó e tudo mais, se a pessoa é alérgica, o cheiro de tinta e por aí vai. Mas, quando fica pronto, parece que a gente está numa casa nova, recém-construída, não é? Eu adoro casa recém-pintada. Então, às vezes a gente se conforma com aquilo que está mais ou menos, porque muitas vezes nós não queremos ter o trabalho de iluminar o ambiente ou o nosso coração. E Paulo de Tarso fala: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que a gente só assim possa experimentar a vontade de Deus, que é perfeita, que é boa e que é agradável. Então, aqui, se eu não entender, né, se eu não
conhecer a mim mesmo, ao mundo que eu habito, dificilmente eu vou conseguir compreender a vontade de Deus. Se nós continuarmos insistindo em sermos crianças espirituais, dificilmente nós conseguiremos viver a maturidade exigida pelo processo de autoiluminação. Porque o processo de autoiluminação é isso, é a gente conhecer, escolher, buscar e ter conosco a luz necessária. Sem esse processo de autoiluminação, segundo Paulo de Tarso, nós não conseguiremos compreender a vontade de Deus. E às vezes a gente não entende mesmo, né? Qual é a vontade de Deus? Por quê? Porque o nosso inconsciente e o inconsciente coletivo da humanidade traz nas suas memórias reencarnatórias um Deus que era para ser temido. A gente tinha que temer a Deus, ou seja, ter medo de Deus. E era um pai velho, bravo, e que olhava tudo que a gente estava fazendo, mesmo escondido, trancado no quarto, né? E que esse pai ia nos castigar pelos erros. E o castigo não ia ser um castiguinho, não. O castigo ia ser o fogo eterno. Gente, pensa bem. A gente, como criança, a gente, como criança espiritual, criança carnal, aprender isso. Em muitas vidas. Porque a religiosidade, durante muito tempo, pregou esse temor a Deus. E um Deus que castigava. Então, durante séculos e séculos e milênios, nós gravamos aqui, né, no nosso eu mais profundo, que somos filhos de um pai que castiga e que não acolhe e que não perdoa os erros. Que se você pecou, você vai para o inferno. E para o resto da eternidade vai arder naquele mármore. Né? Trazendo isso dentro da gente, distorceram tudo o que havia sido dito antes de Jesus e distorceram a fala de Jesus. Por quê? Porque a política entrou, né, de alguma forma no controle da religiosidade. Então, os reis com os papas, né, fizeram concílios, tiraram partes da fala de Jesus. Foi abolido em um concílio a palavra reencarnação, né, falar-se de muitas vidas. E aí houve uma continuidade da ignorância. Quando a gente lembra as pessoas com mediunidade que foram para a fogueira, queimadas vivas aos olhos das pessoas. O que eram nessa ignorância? As bruxas eram pessoas consideradas sem religião, pessoas hereges, pessoas que, por terem religiões diferentes, né, eram perseguidas e mortas. Como houve a noite de São Bartolomeu e tantos outros eventos, os cristãos perseguidos duramente pelos romanos viraram postes de luz no pátio do louco Nero, em Roma. E mais tarde isso é reproduzido com as fogueiras, procurando os hereges. Hereges eram pessoas que não eram católicas, apostólicas, humanas. Então, aí a gente se pergunta, nós vivenciamos tudo isso nas nossas muitas encarnações. Então, para nós, era muito difícil entender a vontade de Deus, porque o distanciamento desse Deus da gente era muito grande. Mas Jesus não trouxe esse ensinamento, foi distorcido. Quando Jesus nos ensina a orar, qual a primeira frase da oração que Jesus nos ensinou? Pai nosso que estais no céu. Pai.
O sentido de pai, de proteção, de amor, de justiça, de bondade foi trazido por Jesus. E isso se perdeu nos poderes políticos, econômicos dos países ao longo do tempo. Criaram regras, leis, fingindo ser de Deus e que não eram. E aí, séculos depois, nós reencarnamos. E nessa reencarnação, nós descobrimos o quê? Que Deus é Pai. Dentro da doutrina espírita, o que a gente aprende? Que Deus é Pai e Ele é bondade, amor e justiça acima de tudo. Nós que já temos um pouco de bondade nos nossos corações. Um filho que erra feio, por exemplo, um filho que se torna um usuário ou traficante de drogas, ou um filho que se torna um assassino. Nós, como pais, temos coragem de deixar esse filho queimando para o resto da vida? Ou numa prisão, num quarto, sem ver a luz do sol, sem nada? Nós não temos essa coragem. Nós até entendemos que precisa de corretivo, mas não aquele corretivo que tira por completo a vida do outro, né? Quanto mais Deus, que está milhões de anos-luz distante da gente em termos de evolução, que é o nosso Pai que nos criou. Veja se esse Pai nosso que estás nos céus vai ficar nos castigando pela eternidade, sem nos dar a chance de reparar. Se até os sistemas judiciários e penais do nosso país, de muitos países do mundo, têm a reparação como código. Aí nós começamos a pensar, e a nossa criança interna foi crescendo, e nós descobrimos que esse Pai é amor e bondade, e que Ele nos dá a oportunidade, sim, de termos uma vida para experimentarmos os aprendizados e repararmos os erros de outras vidas também. E se não conseguirmos tudo em uma, teremos a próxima para darmos continuidade ao processo. Ele respeita as nossas limitações, ele respeita a nossa vontade, mas ele nos coloca limites também. A gente tem um livre-arbítrio, mas assim, dentro de um certo limite, né? Como nós fazemos com nossos filhos. Mãe, posso brincar na rua? Pode, mas não atravessa a rua, não. Fica só do lado de cá do passeio. A gente deu uma liberdade, mas um cuidado ali perto. Vejam se o Pai não vai fazer isso conosco. E quando a gente fala em vontade divina, é tão interessante, porque na própria oração, o que a gente fala? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha dividido. Seja feita a vossa vontade. Né? Vontade de quem? De Deus. Quando nós falamos essa frase no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, o intuito de Jesus era que nós nos entregássemos ali de corpo e alma, de alma lavada, de coração livre e entregar a vontade do Pai com fé, com confiança, com a certeza de estar sendo atendido por esse Pai. Mas o que nós fazemos? Nós falamos do aparelho fonador para fora, mas não com o nosso coração. Então a gente, no fundo, crê nesse Deus, nesse Pai, mas mais ou menos. Porque quando a gente não compreende a vontade dele, ou quando a gente percebe que a vontade dele não é a nossa vontade, aí muitas vezes nós nos rebelamos e brigamos com Deus. Né? Principalmente quando é algo difícil de se vivenciar, com a perda de uma criança para um câncer, né? Como tantos outros problemas na vida, na área da saúde, do trabalho, financeiro e etc. Né?
Então, nós, muitas vezes, não temos a coragem, o entendimento de verdadeiramente nos entregarmos à vontade divina, porque nós não compreendemos qual que é a vontade divina. E segundo Emmanuel, por que nós não compreendemos a vontade divina? Porque a vontade divina só será compreendida se tivermos plenos de luz. Olha o que Emmanuel fala. Nada entenderemos da luz de Deus que nos sustenta a vida sem a luz em nós. E nesse processo de autoiluminação, eu preciso de trabalhar a minha necessidade do controle sobre mim, sobre os outros, sobre a vida e até sobre Deus. Porque Ele está no comando. E quando eu não entendo a sua vontade, eu não deixo Ele comandar. E para entender a vontade divina, eu preciso de me autoiluminar. Eu preciso de sair da comodidade que eu me encontro, do conformismo, né? Porque durante muitas e muitas vidas eu me acostumei a todos os hábitos. Alguns saudáveis, outros não. E para tirar isso de mim, não é fácil, né? Então, Emmanuel fala que é imperioso renovar-nos em espírito. Gente, como é difícil essa renovação, né? Como é difícil. Então, quando eu quero deter o controle, né? Quando eu me coloco numa posição egocêntrica, onde eu sou o centro de tudo, de todos, eu estou indo no caminho oposto da compreensão e aceitação da vontade divina. Entenderam? Porque para eu compreender, aceitar, entender a vontade divina, eu preciso de ter um mínimo de humildade para reconhecer que a vontade do Pai é superior à minha vontade. Que os desejos e desígnios do Pai devem ser aceitos por nós. De acatar o fato de que o Criador é maior do que a criatura. É nos colocarmos no nosso lugar de fato. Mas Emmanuel fala que a vontade de Deus, ela é expressa em várias circunstâncias da existência. E a gente não coloca atenção, né? E aí, ele fala que tem, aqui ele cita alguns fatos que nos auxiliam a aclarar, né, essa compreensão da vontade divina. Os avisos religiosos que nos ajudam a procurá-la. O que são avisos religiosos, né? Os ensinamentos que calam na nossa alma. E aqui não fala avisos espíritas, não, religiosos, né? Muitas vezes, a vontade divina se apresenta sobre compromissos determinados que nós não temos como fugir, como no adiar. E aí eu percebo que existe uma vontade superior. Muitas vezes, quando eu estou numa sociedade que tem regras para que eu participe dela, entra uma necessidade de uma humildade de obediência disso, e eu estou me disciplinando. Então, tudo isso são fatores que auxiliam o meu processo de crescimento, se eu usar isso a favor do meu processo de autoiluminação. Aqui Emmanuel fala que os acicates da prova nos corrigem os sentimentos. O que são acicates? São aquelas esporas que têm uma ponta de ferro única e que cutuca, né? O cavalo, o boi, sei lá. E aí, então, ele fala acicates da prova, ou seja, as provas chegam na nossa existência e nos cutucam, e dói.
Ou a gente muda, ou aquilo vai ficar nos cutucando. Então, muitas vezes as provas vêm para corrigir os nossos sentimentos. Quantas vezes nós necessitamos compreender um irmão que a gente julgava ou pré-julgava, ou um familiar, e na hora da dificuldade ele zela de nós. Quantas vezes a gente julga o outro e na hora de uma dificuldade, de um sofrimento, ele ajuda? Quantas vezes nós renegamos um trabalho no momento de orgulho, mas no momento do desespero eu aceito e acato aquele trabalho? São lições que a vida está dando, né? Então, olha que frase linda que Emmanuel coloca. A fé ilumina, o trabalho conquista, a regra aconselha, a afeição reconforta e o sofrimento reajusta. Sim, mas apesar disso tudo, o que vai fazer a gente iluminar, entender a vontade divina, é o processo de renovação espiritual, de autoiluminação. Nada entenderemos da luz de Deus que nos sustenta a vida sem a luz em nós. Gente, o Pai cuida de nós. Como nós queremos e ficamos olhando, nós deixamos o nosso filho na escola, a gente observa as notas, observa os professores, observa se não tem nenhuma reclamação, não é isso? Nós confiamos, mas nós cuidamos mesmo sem estarmos lá dentro da sala de aula com o nosso filho. E temos um olhar amoroso no processo de aprendizagem dele naquela escola. Quando o filho da gente pode ir lá para a Disney, numa excursão, lá num outro país, nós acompanhamos e cuidamos do nosso filho à distância. Se nós, tão imperfeitos, fazemos isso, imagine o nosso Pai querido, né? Apresentado pelo seu Filho Jesus, governador da terra. Isso me lembra aquela história que eu já contei aqui algumas vezes, mas eu vou repetir. Tinha uma família que morava em uma cidade, lá nos Estados Unidos, e todas as férias, os pais iam de trem, deixavam o filho na casa dos avós, voltavam para seus lares e o filho ficava lá cuidando das férias na casa dos avós, em outro estado. E no final das férias, os pais iam, pegavam o trem, iam lá buscá-lo e traziam. Aí o filho entrou na pré-adolescência, 11 anos por aí, e falou com os pais: eu já estou grande, eu quero ir sozinho para a casa da vovó, eu já dou conta de ir no trem. Os pais discutiram entre eles e concordaram que o filho poderia ir. Aí, quando chega o dia da viagem, os pais vão até a estação se despedir dele, aquele meninote, né, rapazinho, e arruma bagagem e tal, e o pai pega um envelopezinho, coloca no bolso do casaquinho de frio e fala: meu filho, se você sentir mal-estar, medo, qualquer coisa durante a viagem, olha aqui esse envelope que vai te ajudar, tá bom? Tá bom. Aí foi aquela algazarra, outras pessoas chegando, o menino ficou na janela, os pais se despediram, e aí muitas pessoas chegando, e ele ficou sentado no banco dele. Mas muita gente passava e mexia com ele. Ah, tá sozinho, que absurdo, cadê seus pais? E entrou turmas em algazarra, pessoas de vários tipos de comunicação, né? E ele começou a ficar com medo. Aí o trem foi partindo e ele foi ficando muito apreensivo e pensou que não ia conseguir viajar. A hora que ele estava naquele momento de desespero, ele se lembrou do pai, que o pai falou que tinha colocado o envelope no seu casaco. Ele pega o envelope e lê: meu filho, fica tranquilo, eu estou no último vagão do trem. E assim é Deus com a gente.
A gente pode não vê-lo, pode imaginar que ele não está perto, mas sempre que a gente recorre a ele, ele está no vagão do trem conosco. Por quê? Porque a vontade do Pai é que nós cresçamos em luz, é que nós evoluamos sempre. A vontade do Pai é que a gente seja feliz, mas Ele compreende e aceita a nossa ignorância, a nossa pequenez, e nos dá lições para repararmos aquilo que teimamos e que não quisemos fazer segundo a Sua vontade. E trazemos de outras vidas e desta vida lições para nos burilar o espírito, para que continuemos progredindo. Porque se não tivermos essas lições, essas tarefas de casa, nós corremos o risco de repetir de ano. E nessa estrada evolutiva a gente não repete de ano, a gente não evolui. Aí é nesse momento que nós temos que nos lembrar que o Pai está no último vagão do trem, cuidando, deixando a nossa liberdade, mas nos envolvendo com o seu amor, sempre. Qual é a vontade do Pai? É que nós possamos cada vez mais evoluirmos e sermos felizes, para que a gente cresça, para que a gente se autoilumine. Qual é a nossa vontade com os nossos filhos, com aqueles que amamos? É exatamente essa. Quando o amor é verdadeiro. E o amor do Pai por nós é tremendamente verdadeiro. Mas inúmeras vezes nós nos distanciamos desse Pai, com reuniões, com compromissos, com apelos da matéria. E quantas vezes gostamos de tomar um passe, gostamos de ir numa missa, mas não, eu vou adiantar isso aqui para o trabalho, eu vou em tal reunião, eu vou estudar isso aqui, parará, né? E me afasto daqueles momentos de contato com o Pai, ou daquele contato comigo mesmo, que é aquele silêncio curador da alma, onde eu me escuto e percebo o que eu preciso para cultivar a minha paz, a minha harmonia interna. Que nós possamos estar atentos, que a nossa vontade muitas vezes é egoísta, é uma vontade apressada, que nos faz sentir culpa por ainda não conseguirmos fazer tudo o que queríamos. Mas o Pai compreende a nossa velocidade. E quando estamos verdadeiramente entregues a Ele, nos sentimos fortalecidos e vamos no ritmo saudável. E continuemos caminhando sempre em direção à luz maior. Mas para que nós compreendamos essa luz maior, é preciso que nós sejamos luz. Isso diz Paulo de Tarso. E já dizia Jesus: vós sois deuses, que brilha a vossa luz. Que nós possamos não esquecer jamais desse Pai que cuida de nós. E quando nós estivermos naquele aperto tremendo, não sabemos o que fazer, lembremos, o Pai estava no último vagão. Qual é o contato? Como é que eu chego até esse último vagão? Através da prece sincera, da oração. Aí eu vou escutá-lo. Aí eu vou saber que caminho seguir. Aí eu vou saber o melhor a fazer para mim, para os outros. E eu vou estar exatamente fazendo a vontade do Pai. A vontade divina sempre é envolta em amor, luz, esperança, compreensão e felicidade. As nossas vontades que às vezes são egoístas. Mas mesmo assim, nós já estamos aprendendo. E hoje somos melhores que ontem. E amanhã seremos melhores que hoje. Sigamos juntos, porque a evolução é um processo maravilhoso. Não é o chegar lá, é essa estrada maravilhosa da vida, formada de muitas vidas, que nos ajuda a construir o nosso eu, para que um dia nós estejamos aptos a chegar pertinho do Pai e estarmos mais próximos de Jesus. Aí nós saberemos o que é a verdadeira felicidade.
Esse é o recado de hoje. Vamos fazer a nossa prece agora. Vamos respirar profundamente, pelo menos umas 3 vezes. Vamos sentir essas vibrações de paz, de luz, sentir a presença dos nossos mentores queridos que já cuidam de nós, dos nossos lares, dos nossos amigos. Inspiremos e expiremos pelo menos 3 vezes para acalmar o nosso corpo, a nossa alma. Pai querido, nós te agradecemos por este momento de estudo e oração, por estarmos aqui reunidos nesta corrente fraterna, onde as nossas energias se unem em uma só, equilibrando os nossos corações, fortalecendo as nossas almas cansadas, trazendo alegria para aquele peito que chora, trazendo luz quando não conseguimos enxergar a luz no final do túnel. Que nós possamos, nesse instante, com muita gratidão no coração, recebermos essas energias maravilhosas que a espiritualidade amiga nos envolve e que nós possamos, nesse instante, conectados em oração com o nosso Pai, entender a sua vontade de permitir que nós cresçamos e que compreendamos a maravilha que é viver sob os seus cuidados, neste mundo que ainda precisa de muitos ajustes e reajustes, mas que também evolui a cada dia. Pai querido, perdoa-nos pelas inúmeras vezes que tentamos sobrepor a nossa vontade à sua, por ignorância. Pai querido, perdoa-nos por tantas vezes querermos apressar um processo que precisa ser mais lento e mais iluminado. Auxilia-nos a termos forças para lidarmos com as frustrações, com os medos, as angústias e culpas. Abre os nossos caminhos nesta vida material que assumimos. Abra os nossos caminhos na vida espiritual que vivenciamos e que nos aguarda após essa vida. Encha-nos, Pai querido, de coragem, da certeza da superação, e que o Senhor possa intuir-nos sempre o melhor a fazermos para seguirmos o seu desejo, baseado no amor, na justiça e na bondade que impera a todos nós, a sua relação com todos nós, suas criaturas. Pai, abençoa todos os nossos irmãos sofredores, do corpo, da alma, da mente, onde quer que estejam. Abençoa o nosso Brasil, abençoa o mundo, todos os países do mundo. Abençoa essa terra querida, todas as suas criaturas do reino animal, todos os seres vivos, vegetais, todos aqueles criados por ti, encarnados e desencarnados. Pai querido, que nós possamos verdadeiramente compreender a tua vontade e não nos afastarmos de você, mas estarmos sempre próximos, recebendo amorosamente tudo aquilo de maravilhoso que o Senhor nos dá a todo instante. Assim, com essa prece, nós vamos finalizar o nosso estudo de oração dizendo: obrigada, Pai querido. Obrigada, Jesus, Mestre querido. Obrigada, Mãe Santíssima. Obrigada aos espíritos aqui presentes, dos nossos mentores. Obrigada aos nossos amigos encarnados e desencarnados. E aos nossos familiares encarnados e desencarnados, que se reúnem conosco sempre no estudo e oração. Que a nossa noite seja abençoada,
Que assim seja. Pois bem, queridos amigos, finalizamos a semana com mais um estudo de oração. Obrigada pela presença de vocês. Quem gostou da reflexão, dê like, compartilhe o vídeo, se inscreva no nosso canal. Isso nos ajuda muito e ajuda também aqueles que necessitam ser ajudados, não é mesmo? A vocês, eu envio o meu abraço fraterno com muita gratidão por permitirem tantos aprendizados que eu tenho tido ao conduzir esse estudo de oração. Segunda-feira, ao vivo, estaremos juntinhos às 18 horas com mais um tema interessante para estudarmos. Tenham um sábado maravilhoso, um domingo maravilhoso e até segunda, se Deus quiser. E como eu sempre brinco, Ele há de querer. E agora, eu quero escutar a resposta ao meu boa noite, mas eu quero pedir que cada um de vocês dê o seu melhor sorriso para gerar aquela energia maravilhosa e eu receber esse sorriso de cada um de vocês. Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Fiquemos em paz.